Eu garanto a todos os espectadores, aos 400.000 pessoas de Sintra, de que vamos ter rapidamente, e antes do fim do ano que vem, um grande hospital em Sintra. Porque hoje, estando o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, os PAN, no governo, ou a comandar o governo, podem ter a certeza que eles vão fazer rapidamente um hospital em Sintra. Aonde não me interessa. Eu sei, no Jumbo. Ora, por conseguinte... Estás a ser Jumbo, passa a ser hospital. Era ali que devia ter ora, por conseguinte... 1, 2, 3... É uma troika. Outro? Bom, está dito. É uma troika de 4. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Bem-vindos à Troika de 4, programa número 5. Vamos ter um assunto escolhido pelos espectadores, mas antes disso, e atendendo à situação política, prometendo muita disciplina e apenas 1 minuto a cada um, aqui como na Saleia TV temos toda a liberdade, todas as opiniões e assim é que deve ser, eu ia propor a cada um dos intervenientes que dissesse alguma coisa sobre o que se está a passar, mas nunca mais que 1 minuto, cada um tem a sua opinião e assim é que deve ser. Começamos pelo Guilherme Conselheiro. Não, eu faço, mediante estes golpes palacianos a existirem em Portugal, eu faço um apelo a toda a população que nas próximas eleições não votem. Porque aqueles que não foram votar foram os mais espertos. Porque se os que votaram e deram a maioria a um partido e depois esse partido não governa, portanto o melhor que temos a fazer é deixar de votar. Porque não vale a pena esta hipocrisia política. Nuno. Eu, como sou monarca, estou muito à vontade. De facto, é a falência do sistema. É a falência do sistema quando o Parlamento desautorou completamente o Presidente da República, demitindo por ele próprio o Parlamento, o Governo nomeado pelo Presidente da República, nomeando o Parlamento desde já um novo Governo. Isto é só a prova inequívoca de que o sistema que se instalou em Portugal desde 1910 até hoje não funcionou com nenhum presidente, porque a única vez que funcionou foi quando houve um homem que funcionou pelos dois, pelo primeiro-ministro e pelo presidente. E onde está a questão? Está a questão que é difícil, está em questão provar o impossível que o Presidente da República, que é filiado num partido A ou B, consiga a independência, porque obviamente é criticado por uns e por outros, consoante a sua atitude é favorável ou desfavorável. Para terminar, Minuto e meio. acho muito bem que o Parlamento tenha exigido sobre si próprio a sua autoridade, porque de facto seria sempre um governo minoritário e o sistema é isso mesmo. Ganhou, mas não tem a maioria no Parlamento, basou. Mas tem um presidente que tem a maioria. Vamos passar ao Alexandre. Isto é uma parte de uma brincadeira, mas a monarquia teve direito a mais 1 minuto que a República, que é para dizerem que aqui na República também se é acontecimento. Coisa que na monarquia nunca aconteceu. Ora, vai estar. Alexandre. Eu estou de acordo com o Conselhão. Obviamente que, embora em termos de legitimidade no Parlamento, o que aconteceu ontem pode acontecer, o povo, quando se pronunciou, o povo deve ser soberano, o que pronunciou-se foi que nós não quisemos o PS, nós não quisemos o Bloco de Esquerda e nós não quisemos o Partido Comunista, nem o PAN a governar o país. Nem os verdes. Nem os verdes, nem todos os outros. Nós quisemos o PSD. E o PS, ou melhor, a coligação PSD-CDS, PAF. Portanto, se politicamente são eles que têm a legitimidade, foram eles que ganharam. São eles que devem governar. Em minoria ou não minoria, isso depois era uma questão de Parlamento e lei e caso a caso.
o dia-a-dia. Agora, o sentimento da população foi dizer: nós quisemos que estes ganhassem, para o bem e para o mal, para quem gosta ou para quem não gosta. Agora, se isso agora não se traduz através daquilo que o Ponce chama um golpe palaciano e a que eu chamo um oportunismo por sobrevivência política de um líder Costa, que percebeu que este era o seu tempo, eu acho que não é justo para Portugal. Não é assim. Mas não é esse o tema de discussão. Não, espera aí, mas já agora para caminhar. Não é assim porque uma coligação pré-eleitoral tem o mesmo vigor e a mesma natural legitimidade de que pós-eleitoral. De longe. Mas não vamos. Não, brincadeira. Há sempre exceções. A mim não me compete dar opinião, mas para que as pessoas que me conhecem não digam: então ouviste aquilo tudo, não disseste nada. Vou dizer apenas: isto é um espaço de ano pela liberdade, damos-nos todos bem, cada um tem a sua opinião. Pela minha parte, eu estou muito feliz com aquilo que se está a passar. E vamos continuar. Já somos dois. Pois, afinal. Já são sadomasoquistas. O assunto de hoje interessa a todos os sintrenses, a todos os que pensam um dia vir para Sintra, visitar Sintra, passear por Sintra, etc. Nós pusemos, como dissemos no último programa, pusemos no Facebook, ontem, um assunto que dizia: Troika de 4. Este programa será gravado na próxima quarta-feira, dia 11, 18 horas. Até essa hora aceitaremos no Facebook questões que queiram ver discutidas. Bom, E a maioria? uma senhora, nossa ouvinte ou espectadora, peço perdão, chamada Isabel Barros, diz: o concelho de Sintra é o segundo concelho do país mais povoado, mas não tem hospital. Porquê? Esta é uma pergunta. E esta pergunta tem vários gostos, o que quer dizer que muita gente gostaria desta pergunta. Curiosamente, recebemos outra proposta de um senhor chamado José Borges Pinto. E o que é que ele diz? Sendo a SOETV um organismo representativo do Concelho de Sintra e tal, nós agradecemos todas estas considerações e agradecemos, mas diz que devia ter um hospital e gostava que isso fosse aqui discutido. Exatamente a mesma coisa. Portanto, este é seguramente um assunto que muito interessa aos sintrenses e que eu vou deixar ao cuidado dos nossos convidados, residentes, voluntários, porque aqui ninguém ganha nada, voluntários da SOETV. Vamos começar desta vez pelo lado de baixo. Alexandre, um hospital em Sintra. Bem, voltando a refazer aquela minha premissa de que eu não sou daqueles que entendo de tudo, portanto o que eu estou a falar em termos de senso comum e daquilo que eu tenho observado, que pode estar errado. Portanto, o que eu gostava de responder à pergunta porque é que Sintra não tem um hospital, primeiro é preciso dizer que nós temos o tal chamado Hospital da Amadora Sintra, que foi feito foi inaugurado em 1994. Bem, quais são as razões por que nós devemos ter um hospital em Sintra? Muito rapidamente, pela demografia. Ou seja, somos o segundo maior concelho do país, 380, não sei os censos agora, 1000 pessoas, ou 400, perto das 400 mil pessoas, para não me lembrar nenhum censo. Portanto, e merecemos este hospital pela demografia que, à data de 1994, o Hospital da Amadora Sintra já estava sobredimensionado para a população. Portanto, quando a Amadora Sintra foi feito, já era pequeno. Já era errado. Já era errado. Pronto. Não houve o Marquês de Pombal. Depois temos outra razão que na minha ótica, que foi há 21 anos que este hospital foi feito. Já é maior. Já é maior. E sendo maior já tem as mazelas da idade. Eu não sei, mas pergunto. É maior ou menor? E algumas pessoas... Maior, 21 anos. É menor, estava a dizer que é menor. Maior. Não, é maior de idade. É maior de idade. Mas estava a dizer que é menor. Ele é menor, mas é maior de idade. E é menor neste sentido. Se tem 21 anos de existência, eu pergunto, não sei, mas pergunto se as obras de fundo que um hospital daqueles que eu nunca as vi, e sou utente, que eu nunca as vi, as obras de fundo, e quando eu digo obras de fundo, são obras de fundo, há os condicionados, centrais de oxigênio, aquelas coisas de fundo, de investimento pesado, não é a pinturinha de fora e a rachadela do muro. Aquelas que custam milhões, se não seria lógico, em vez de, ou ao mesmo tempo que, não investir demasiado e fazer uma segunda unidade, descentralizando esta oferta. E por fim,
Por uma razão muito simples, é porque está sobredimensionado e, como viram no último Natal, as urgências são as mais caóticas do país. Portanto, não responde, e pessoas, eu próprio tive, na minha família, muito direto, pessoas a falecer naquele hospital em janeiro deste ano, passando por esse trauma que foi as urgências nesse dia, que a própria esposa do Dr. Passos Coelho foi lá e viu, nessa altura, e viu o estado lamentável. Portanto, estas 3 razões para mim chegam para começar a conversa. Em relação à localização do hospital, até está inteligente. Está na IC19, está acima de Sintra, está à entrada da Amadora, está entre as 10 e as 12. Porque, de facto, um hospital tem que ter gente e tem que estar sempre no centro urbano. E o centro urbano, quer queiramos, quer não, está aqui nesta espinha dorsal que é a famosa IC19, onde está o Terceiro, onde está a Massamá, onde está o Caceiro, onde está Amadora, por aí fora. E é aqui onde estão as pessoas todas. Ou fica a norte, ou fica a sul, mas de facto a sul das povoações que eu falei, e portanto não me afeta nada o facto de chamar-se Amadora Sintra e estar ali na fronteira e apanha 2 concelhos. De resto, estamos na moda em aglutinar as freguesias. Já estamos agora ao lado, presidente de freguesia, de várias freguesias. 2. É um projeto, é um presidente omnipresidente de várias freguesias. Então é que a gente não há de ter vários conselhos num só. Porventura. De qualquer maneira, o que está em questão, e admito, que o hospital Amadora Sintra esteja a arrebentar pelas costuras. Mas o Santa Maria não está. E o São José não está. Não. Está. Não está porque, entretanto, as unidades que tiraram pessoas lá. Eu conheço muito bem o São José. Conheço muito bem o São José e o Santa Maria. Qualquer deles está a arrebentar pelas costuras. Aliás, foi feito no tempo do Salazar. E o Salazar tinha uma grande visão e conseguiu criar um hospital que ainda hoje existe quase um século depois. Quase um século depois. Mas, de qualquer maneira, são os grandes 2 hospitais de referência, são São José e Santa Maria. E, inclusive, eu quando fui operado, tive um AVC, foi no Hospital São José, onde entrei no Garcia de Horta, também está a arrebentar pelas costuras, e fui muito bem entendido. E se alguém quer hoje em dia quer ser atendido com casos graves, é nos hospitais civis que é atendido, não são os particulares. E, portanto, temos de defender o Serviço Nacional de Saúde, é fundamental. E eu sou testemunha disso, porque já vivi por mim próprio o que é o bom e o mau serviço, e o serviço técnico, com os melhores aparelhos que há, com o melhor corpo médico. Mas isso existe. Mas eu estou a falar que Sintra também tem isto. Agora, é sobredimensionado. Agora, se calhar... Deixa-me acabar. Agora pode ser... Não, eu não sou bairrista, quero saber se está em Sintra, se é Amadora, se é Amadora. Não é uma questão de bairrismo. Já te disse, e tenho direito à minha opinião, já dirás a tua. Acho que até o hospital até está bem posicionado. Não tem a dimensão para os 2 concelhos que pretende abarcar. Não tem dimensão. Então vamos estendê-lo, fazer mais corpos e modernizá-lo e torná-lo mais amplo para todos os serviços que são precisos. Ou então vamos fazer o outro hospital no outro lado, em Sintra, porque isto não chega. E vamos diversificar. Também estou nessa. Mas não. Eu não estou contra vocês. Eu só estou a dizer, não me chateiem, porque não se chama Hospital de Sintra. Aliás, quando o hospital foi pensado e depois foi projetado, o hospital se calhar reunia todas as condições, porque o hospital levou uma série de anos a construir, projetado, a construir. Quando ele foi inaugurado em 1994, se calhar passaram 10 anos depois de ele ser projetado. E 10 anos antes de ele ser inaugurado, se calhar o hospital até tinha capacidade para as tais 300 e tal mil pessoas. O que hoje é velho, já foi novo, não é? Exatamente, e o hospital depois veio, quando abriu, já estava para 700 e tal mil pessoas. E então começou-se a luta de esquerda, a exigir o jornal, o hospital.
Partido Socialista, quando estava o Fernando Seara na Câmara de Sintra. O PSD e outros, quando estava a Edith Estrela em Sintra. E agora, lá tínhamos até ontem o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a exigir o hospital ao Basílio Horta, mas como a partir de hoje há uma coligação, já não vão exigir. Vão fazê-lo. Meus amigos, eu venho hoje aqui declarar a todos os espectadores da TV Saloia que vamos finalmente ter o hospital. Eu garanto a todos os espectadores, aos 400 mil pessoas de Sintra, de que vamos ter rapidamente, e antes do fim do ano que vem, um grande hospital em Sintra. Porque hoje, estando o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, os PAN, no governo, ou a comandar o governo, podem ter a certeza que eles vão fazer rapidamente um hospital em Sintra. Aonde não me interessa. Eu sei, no Jumbo. Ora, por conseguinte... Deixa de ser Jumbo e passa a ser hospital. Era ali que devia ter ora, por conseguinte, vocês, Salões de Sintra, vão ter um hospital finalmente, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda vão fazer um hospital. Dessa vos garanto eu. Posso ler um bocado do nosso Mas eu ainda não acabei. Não, sim, mas pronto, pode ler. Não, Guilherme, é assim, é porque é para dar continuidade. O nosso espectador, em determinada altura, diz assim: sabendo-se das grandes carências de saúde que se verificam por todo o Conselho, porque não se cria, e com a ajuda da Saloia TV, uma grande manifestação para a construção de um hospital neste Conselho, já que temos uma base inicial nas urgências básicas em Mãe Martins. Mas hoje não há necessidade de fazer manifestações. As manifestações acabaram ontem. Todos nós podemos ver que as manifestações deste país, acabaram ontem, a natureza acabou. A partir de hoje, posso-vos garantir também que não vai haver mais manifestações neste país. Não vai haver mais. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, juntamente com o PS, vão fazer tudo aquilo que este país era necessário. Isto vai ser o país das maravilhas, porque vamos ter, eu vou sugerir amanhã na Assembleia, se calhar até tem razão. Vou sugerir amanhã, basta todo de Estrela, fez o hospital Maduro de Sintra. Não foi nosso senhor, é mentira o que o senhor está a fazer, é totalmente falso. Quem foi? Foi o governo da altura. O governo da altura era Edith Estrela? Não, a Câmara não tem nada a ver com isso. Até o governo que era? Não era PS? Não sei se era. Não sei se era. Eu sei. Você distraiu. Não me interessa saber quem é. Quem fez o hospital? Não, desculpe lá, não me interessa. Mas não me interessa disso para nada. Eu acredito que vão fazer. A mim o que me interessa é que agora vão fazer o hospital em menos de um ano. Claro que sim. Em menos de um ano vamos ter. Olha, eu vou sugerir amanhã ao Sr. Presidente da Câmara que deixe de gastar os 2 milhões que diz que vai gastar para o centro de saúde na Conselho de Sintra. É que não tem a mínima hipótese. Eu vou-me opor a que ele gaste esse dinheiro. Então agora com um governo que anda a reivindicar, com um governo novo que vem aí, que anda a reivindicar os centros de saúde e que ninguém os fez, inclusive os senhores deputados do Partido Comunista Português em Sintra, votaram contra a que a Câmara de Sintra, há 15 dias, gaste 2 milhões de euros nos centros de saúde à margem do Bispo e de Dona Maria e mais por aí, porque isso é uma competência do governo. Então, se é uma competência do governo, o Partido Comunista, como um dos mentores do governo, imediatamente vai fazer os centros de saúde do Conselho de Sintra e o Sr. Presidente deixa de gastar esses 2 milhões e poderá distribuir esse dinheiro pela freguesia de São João das Lampas para nós fazermos obra, porque não houve obra nestes 2 últimos anos. É como também o Sr. Presidente da Câmara de Sintra não deixa também de gastar 500 mil euros nos refugiados, porque o governo português, como bem disse o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que a competência a albergar os refugiados é do governo, eu tenho a certeza que eles não vão deixar, porque são governo agora, que a Câmara de Sintra gaste milhões. Não são. Mas, não sei, este golpe palaciano foi todo combinado nos bastidores. Estava a falar no facto, ainda não são. Eu só espero que rapidamente haja um hospital da Madeira de Sintra, aonde não sei, mas penso que é um qualitativo. Onde para mim é ao pé do Palácio de Justiça em Sintra.
está a 500 metros do IC16, está a 5 minutos de uma autoestrada, está a 5 minutos de um campo de aviação. No final, se me derem 30 segundos, De um campo de aviação, uma história de um campo de aviação da base aérea, onde facilmente qualquer aviões, qualquer helicópteros podem ter acesso ao hospital, e penso que é que fica, é equitativo até a Ericeira, até Mafra, são 10 minutos, e até ao Cacém, porque mais do Cacém seria da Amadora, isto é a minha noção, e que iria fazer as 300 e tal, 400 mil pessoas, para que o Hospital da Amadora de Sintra ficasse também com as 400 mil. Mas eu tenho a certeza, e graças ao estoicismo deste povo português, que conseguiu pôr um governo minoritário, porque são 3 partidos todos juntos, conseguem deitar um governo que os portugueses almejaram, e eu não defendo nada ao PSD. Toda a gente sabe que a minha política contra o PSD não é... Porque eu fui durante estes 4 anos uma pessoa que lutou contra certas medidas do presidente do PSD, não do partido. Mas é uma monarquia, portanto, mas essa monarquia, a monarquia já deu o que tinha a dar, mas também eu também não tenho problema de ser monárquico, porque eu sou descendente de monárquicos, descendentes diretos, e eu ainda posso ter acesso à monarquia, a ser um futuro rei de Portugal, porque eu tenho sangue azul e sou mesmo monárquico. É porque tens o olho azul? É isso mesmo. É a irrigação sanguínea, e a irrigação sanguínea para o cérebro faz-me os olhos azuis. Exatamente. Isto é gravado no dia de São Martinho, mas é ao fim da tarde. Mas não foi depois de jantar. Nada de confusões. Bruno. É certo. Em minuto e meio. É certo, meu amigo. Você tem lata de dizer isso, depois de ouvir o homem falar durante 20 minutos. É hoje. Lá, mas tiveste 2 minutos no preâmbulo, eu tive 20 segundos. Depois tiveste 3 minutos a falar, eu tive 4. Ainda me deves 20 segundos. Ainda me deves 20 segundos. Eu estou a ser mesmo quarto lá, aproveita 1 minuto e meio, vá. Posso ligar? 1 minuto e meio. Então o que estou a dizer? Eu gostava de saber a tua opinião sobre a localização. Eu vou dar a minha opinião. Eu, lamentavelmente, isto já devia ter sido considerado, já devia ter pensado há muito tempo, como vocês todos disseram. O hospital não serve o Conselho, não chega para o Conselho, não é porque ser de Sintra... Exatamente. E é isso que está em questão. E, portanto, devia-se ter considerado onde está o Jumbo, devia ser o hospital, onde vai estar aquela cidade, não sei o quê, da Sonai, que ainda não está feito, na Brunheira, portanto pode lá ter um hospital. Pronto, há aí muito espaço para fazer. Mas, obviamente que o hospital deve ser feito junto da parte urbana. Eu sei que já aprovaram para outros. Há terrenos junto ao Palácio da Justiça que fica em linha reta, estamos a falar 500 metros. Mas eu não estou a dizer o contrário, isso é um espaço, eu estou a dar outra alternativa. Podiam ter feito no Jumbo, o que agora vai ser o Jumbo, lamentavelmente. Mas na vila também não ficava mal. Deviam ter feito onde está a cidade não sei o quê, lá na Brunheira, lá da cidade de Sonai, não sei o quê. Da urbanização da Brunheira. E há muitos mais espaços. Obviamente que se formos ali para os lados da várzea de Sintra, também em cima, nos terrenos que eram do João Justino, há imenso terreno para se fazer um grande hospital. Mas isso é paisagem portuguesa. Mas, pois é, para reduzir. E portanto, quer dizer, lugares, saúde protegida. Lugares não faltam. Haja vontade lugares política. não faltam. Exatamente. Falta é lucidez, interesse político de resolver a situação em tempo próprio. É lamentável que ao fim de 20 anos estamos aqui a discutir que aquela coisa... Porque houve interesse, não houve interesse em pôr o hospital em Braga, houve interesse em pôr o hospital em Cascais, não houve interesse em pôr o hospital em Louros. São exemplos, não são exemplos. Vamos passar ao Alexandre. Bem, eu, por correção histórica, para não haver aqui, fui-me informar, e o Hospital da Amadora Sintra foi adjudicado em 1989 no governo do Dr. Cavaco Silva, e custou, no final, ao fim de 40 meses de construção, custou o que hoje dava 100 milhões de euros. Só para custo e tempo foram 40 meses, foi o professor Cavaco Silva, e custou 100 milhões de euros. E Edith Estrela não o fez, nem o inaugurou. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que... Mas porquê que eu tenho mania de defender a doutora Estrela, afinal? É uma mania tua, histórica. Aliás, já fizeram em tribunal para defender. É impressionante.
Agora, eu tenho um Já conceito... devias ter juízo, mas pronto, paciência. Eu gostava de dizer que eu não sou... A primeira reação quando se falta alguma coisa é querer construir essa coisa de uma maneira absoluta, definitiva, gigantesca, sólida, que é tipo que nós chamamos um hospital. Eu pessoalmente não sou muito fã da lógica de há um grande problema, vamos fazer uma grande solução, que não é uma grande solução. Para mim, o que deveria ser, e não sendo especialista, mas estando bem aconselhado e tendo feito investigação, para mim o que a solução seria, e como sou de casal de Câmara, e como já agora a tanto foi-se, eu acho que a estratégia do grande centro num qualquer ponto de um concelho tão grande em termos geográficos como o de Sintra, é que o ónus vai passar do Estado para as famílias, ou seja, eu para vir a esse tal hospital aqui ao pé da cidade da Justiça em Sintra, eu tenho que gastar, eu tenho que vir, porque eu sou de casal de Câmara, portanto tenho que Mas gastar... casal de Câmara pode ir a Louros ou pode ir à Amadora. Peço desculpa, nós estamos Não a falar... tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, com todo o respeito, Leão. Não vamos vir poder. O que nós estamos aqui a falar é de um hospital de Sintra para os sintenses, ponto. Portanto, Não, o que eu acho... eu não estou a falar nisso, eu não estou a falar nisso. Mas deixa-me Também, dizer... desculpa, Alexandre, mas eu não estava a A minha falar. ideia é que os centros de saúde de proximidade são a única e a melhor solução para os problemas de saúde dos sintrenses e dos portugueses em geral. E passo a explicar porque é que eu estou a dizer isto. Quando em Rio de Moura existia o CATUS, que fechou em 2005 pelo Sr. Engenheiro José Sócrates, o CATUS de Rio de Moura estancava logo ali 95% dos problemas, fazendo com que só 5% tivesse que deslocar ao Hospital Amadora Sintra. Pronto. Isto quer dizer na prática, e mais, as taxas moderadoras num centro de saúde são mais baratas do que num hospital. Portanto, só a título de exemplo, a taxa de saúde, a taxa de moderadora num centro de saúde são 5 euros, por exemplo, o mesmo que a mesma coisa num hospital, neste caso, Amadora Sintra, seria 20 e no Hospital Central, Santa Maria São José, seriam 25. Pronto. Isto é só mais ou menos foi o que me informaram, se estiver a dizer errado, as minhas desculpas. Portanto, isto quer dizer então que para mim a medicina deve ser para o utente e para o indivíduo e não para o hospital, os médicos e os fornecedores de equipamentos caríssimos que obviamente têm o seu papel. Portanto, o objetivo aqui para mim é a descentralização, é estancar o mais possível. E para isso o que precisamos é de centros de saúde que estejam abertos das 8 da manhã às 10 da noite, com médicos em permanência, porque vejam uma coisa, nós hoje temos médicos de saúde que trabalham das 9 às 5, mas nós trabalhamos das 9 às 5. 30 segundos. Portanto, nós temos que faltar a um dia de trabalho para poder ir ao médico, por exemplo, para pedir uma receita, e depois, ou para pedir umas análises, e depois perdemos outro dia de trabalho das 9 às 5 para ir mostrar as análises. O que eu quero dizer com isto é que o médico deve ser o nosso advogado de saúde, deve nos ajudar, deve ser voltar à velha lógica da aldeia em que o médico de família conhecia desde o tempo de nascer até ou seja, o tempo de morrer, não. Portanto, o que nós queremos, o que eu acho que deve ser é a descentralização dos centros de saúde, esses centros de saúde estar apetrechados em tempo e em qualidade para estancar a necessidade de ir aos hospitais e com isso também, obviamente, dar melhores condições de trabalho aos enfermeiros e aos médicos. Vamos ver se concordam com esta síntese do que aqui hoje falámos. É necessário, pelo menos, que o hospital que já existe seja alargado. Não interessa se chama Amadora, se chama Sintra, interessa é que sirva as pessoas. Possivelmente uma solução era as pessoas nas franjas do concelho, como casal de Câmara, irem ao hospital que está mais perto e não ao hospital que está longíssimo só porque são daquele concelho. Mas antes, tendo o outro em frente, antes passar pelo seu centro de saúde. E passar antes pelo seu centro de saúde. Não há centros de saúde. E como disse estão o a fechar os centros de saúde. Tanto faz o nome, não é preciso que seja para que diga o nome de Sintra, é preciso é que serviço aos sintrenses. Terrenos para fazer foram aqui postos vários como hipótese. E para terminar, deixem-me só contar esta história que acho que é uma delícia. O nosso colega aqui da Saúde TV, nosso amigo Adriano Felipe, é uma pessoa relacionada com o desporto, com o sintrense, etc. E contou-me que uma vez houve aqui no Sintrense uma atividade desportiva qualquer feminina, e então veio de Espanha uma árbitro, que acho que se diz no masculino também, não tenho a certeza. E depois tiveram que pôr a senhora ao aeroporto e deram uma volta e tal, e ela quando passou e disse:
isto é o vosso hospital, que grande hospital. Eu disseram, não, aqui é o tribunal. Acho que isto é uma graça dos diabos. Porque O tribunal tem um aspecto de hospital, lá, isso é verdade. aqui é o tribunal, ou se calhar era mais valia termos ali um Hospital do que termos um tribunal. Para a próxima semana, você continua a escolher o assunto que quer aqui ver tratado. Nós 2 ou 3 dias antes vamos colocar no Facebook e depois é só indicar-nos um assunto que queira que o Guilherme Ponce Leão, Nuno da Câmara Pereira ou o Alexandre aqui discutam. Muito obrigado e até à próxima. Perfeito.